Vencer o desamor, resumo do capítulo 62. Todos os convidados fazem um coro para Álvaro e Olga se beijarem. Olga beija Álvaro e Ariadna fica chateada. 2 dias antes, Bárbara evita o beijo de Lino no último instante e ambos se desculpam. Bárbara alega que Lino a entendeu mal e o pede que não se confunda. Lino se retira do quarto da madame. Tadeu começa a contar para conseguir se acalmar e Ariadna o acompanha com Álvaro. Álvaro promete a Tadeu que vai vê-lo em outro dia. Ariadna confessa para Álvaro que suas visitas a preocupam. Álvaro esclarece a Ariadna que seus sentimentos por Tadeu são independentes do que ele sente pela jornalista. Ariadna afirma que vai ser difícil superá-lo, ao revê-lo com frequência, e o arquiteto confessa a saudade que tem da amada. Olga liga para Álvaro e Ariadna vê, ficando incomodada. Olga mente para Lorena ao contar que não sente ciúmes de Álvaro. Lorena elogia a boa forma de Olga e a arquiteta afirma que continua tomando os remédios para emagrecer. Daphne pede para Clarinha chamar Gael pelo seu nome. Daphne esclarece para Gael que Clarinha não deve colocá-lo no lugar de Nestor, mas ele não se importa. Gael revela para Daphne que Romena vai embora. Esteves fica surpreso com a proposta de Eduardo e sugere que o amigo peça logo o divórcio. Eduardo teme que Linda acabe com sua vida após a separação. Esteves admite que o plano do amigo é arriscado, mas aceita. Érica explica toda a situação de Gema para Jimmy. Jimmy se culpa pelo que falou para Gema. Olga recebe Álvaro em sua casa, mas ele afirma que vai ficar no quarto de hóspedes. Olga se incomoda, mas permite. Álvaro conta para Olga que também não bebe mais e a pede que também evite bebidas pela gravidez. Álvaro afirma para Olga que não a atendeu pois foi buscar Tadeu na escola, alegando que o sobrinho é muito importante em sua vida. Álvaro garante para Olga que vai continuar vendo Tadeu. Olga pede que Álvaro esqueça do sobrinho caso queira que a relação funcione. Jimmy pede para falar com Gema. Jimmy se desculpa com Gema e a pede em namoro. Gema recusa namorar Jimmy, alegando que não precisa de sua pena. Gema expõe as qualidades de Jimmy, mas ressalta desejar que a queiram como ela é. Olga afirma para Álvaro que Tadeu não é sua responsabilidade, alegando não permitir que outra criança roube a atenção do filho. Olga relembra para Álvaro que Tadeu já tem mãe, mas o arquiteto não cede na sua ideia de cuidar do sobrinho. Ariadna conta para Tadeu que não sabe quando Álvaro vai visitá-lo novamente. Tadeu promete estudar muito para ser como Álvaro quando crescer. Stefânia aconselha Ariadna e ela conta para a amiga que não confia no arrependimento de Eduardo. Ariadna garante para Stefânia que não aceitaria Eduardo de volta. Stefânia comenta com Ariadna que Tadeu pode ter uma forte crise emocional com uma hipotética volta de Eduardo. Ariadna não sabe o que fazer e Stefânia sugere que ela não brigue com o pai do filho. Daphne ensina inglês a João José, mas ele troca mensagens com Ivete no telefone. João José comenta com Daphne que estão preparando uma festa para Romena, que não vai ser mais no apartamento de Gael, pois o publicitário não deseja incomodá-la. Daphne não cai na intriga de João José. Ariadna não consegue se concentrar no trabalho e Cassandra a consola. Ariadna conta para Cassandra que se controla para não abraçar Álvaro. Ariadna tenta ficar feliz por Álvaro ter um filho, mas não consegue. Cassandra conta para Ariadna os comentários positivos que teve sua matéria. Medusa chega ao jornal e pede para conversar com Ariadna. Bárbara devolve o livro para Lino e pede que eles mantenham a distância. Bárbara comunica a Lino que eles não devem atravessar os limites para não haver confusão. Medusa agradece a reportagem de Ariadna. Ariadna acredita que pode achar o estuprador caso outras vítimas deem sua declaração. Ariadna acredita que o estuprador já observava Medusa e planejou o ataque. Medusa lamenta a falta de apoio do pai. Esteves conversa com Linda e critica Eduardo. Esteves comenta com Linda que Eduardo só foca no trabalho e esquece do que é importante, como a relação entre eles. Esteves elogia Linda. Ariadna fala para Cassandra que o pai de Medusa só vai acreditar na filha quando o criminoso for preso. Ariadna tem uma ideia para tentar descobrir o bandido. Esteves comenta com Eduardo que Linda não se importou com suas palavras. Eduardo pede a Esteves que mude de tática. Bruno acredita que o projeto vai ser realidade em breve, mas Álvaro sente medo. Bruno deixa Olga e Álvaro sozinhos. Olga pede a Álvaro que não se esqueça do almoço no dia seguinte. Olga inventa para Álvaro que a ideia da festa foi de Bárbara.
Olga percebe o desânimo de Álvaro e o questiona. Lino não consegue prestar atenção na aula de Daphne. Lino comenta com Daphne que está começando a ter sentimentos por Bárbara. Daphne não se surpreende e elogia o futuro casal. Clarinha mexe numa caixa de música de Lino e o apavora. Daphne pede que Clarinha descubra algo e Lino dá outros objetos para distrair a criança. Daphne elogia Lino. Lino afirma que Bárbara não reagiu bem à declaração. Daphne sugere que Lino insista com Bárbara. Olga esclarece para Álvaro que quer ter uma boa relação com Bárbara e Ariadna, corrigindo os erros do passado. Álvaro evita falar de assuntos pessoais com Olga. Romena escuta os amigos planejando a festa surpresa. Gael conta que não vai convidar Daphne e Romena entra na conversa, pedindo que a amiga seja convidada e vá mesmo que leve seus filhos. Ariadna procura os pais de Medusa. Ariadna pede que Gilberto tenha uma opinião diferente da filha. Ariadna comenta que o estuprador de Medusa pode morar no bairro. Cassandra pede a Ariadna que desista e a convence. A mãe de Cassandra exige que o marido leia a reportagem. Gema conversa com as amigas. Lígia comenta com Gema que a gravidez já pode ser percebida. Gema alega que em breve suas roupas não vão mais caber nela. Jimmy aceita o convite de Pedro e confessa que errou feio com Gema. Bárbara conta sobre o festejo na casa no dia seguinte. Daphne se oferece para ajudar Bárbara. Ariadna percebe a tristeza de Gema, mas Bárbara acredita que não seja nada. Bárbara e Daphne conversam sobre as lembranças da gravidez. Gema ressalta que os filhos das companheiras foram desejados e elas já eram maiores de idade durante a gestação. Gema sai para chorar e Ariadna a abraça. Gema desabafa com Ariadna e afirma que está com medo da maternidade. Gema conta para Ariadna que se sente pesada, cansada e estranha. Ariadna aconselha Gema a se alimentar bem e descansar para ficar forte. Ariadna garante para Gema que ela não está sozinha. Gema confessa para Ariadna que queria ter um filho apenas quando fosse mais velha e que ele tivesse um bom pai. Ariadna agradece a Eduardo pela transferência. Eduardo fica feliz ao escutar a voz de Ariadna. Eduardo fala para Ariadna que vai mandar o dinheiro todos os meses, mas ela quer que o juiz estabeleça a pensão. Eduardo pede um voto de confiança para Ariadna. Eduardo elogia Ariadna, mas ela dá um basta no pai de Tadeu. Eduardo pede a Ariadna que dê um beijo de sua parte no filho. Lino olha o perfil de Bárbara nas redes sociais. Bárbara vê uma frase sobre o dia do beijo. Álvaro liga para Ariadna e informa sobre a festa. Álvaro esclarece para Ariadna que não teve nada a ver com o almoço e a jornalista dispensa as explicações. Ariadna planeja inventar algo para não participar do festejo. Álvaro deseja ver Ariadna na ocasião, mas ela não concorda. Ariadna apressa Tadeu. Tadeu conta para Ariadna que não quer sair e ela tenta convencê-lo. Bárbara escuta e relembra Nora sobre a reunião familiar. Ariadna conta para Bárbara que o ruído incomoda Tadeu, mas ele a desmente. Tadeu garante que quer ficar na casa para ver Álvaro, mas Ariadna o desestimula. Bárbara apoia Tadeu e afirma que a família deve estar unida e junta. Ariadna cede e aceita ficar. Daphne teme que a despedida de Romena não seja no apartamento de Gael por sua culpa. Gael convida Daphne, mas ela revela que não vai. Gael insiste para que Daphne vá e confessa à amada que não se importa mais com as festas, preferindo estar com ela e as crianças. Clarinha se oferece para ajudar na cozinha. Clarinha conta para Bárbara que Gael é seu pai e ela é sua avó. Bárbara brinca com Clarinha e é carinhosa com a garota. Bárbara teme que Gael não esteja preparado para o passo de ser pai. Daphne pede que Clarinha não coma rápido e Gael a desautoriza. Álvaro e Olga chegam. A família os recebe. Olga elogia os filhos de Daphne. Tadeu conversa com Álvaro. Tocam a campainha e Álvaro encara Ariadna. Matias chega. Lorena confunde Gema com a empregada e a jovem esclarece que é sobrinha de Bárbara. Olga comenta que Lorena e Aníbal foram suas testemunhas no casamento. Álvaro apresenta sua família para Lorena. Olga sugere que Ariadna se reconcilie com Eduardo e Bárbara apoia, defendendo a família em primeiro lugar. Bárbara comemora a segunda oportunidade de Álvaro e Olga. Gael faz o coro de beijo e Olga beija o pai de seu filho. Ariadna fica arrasada com a situação. Linda reclama com Eduardo por ter uma reunião no sábado. Eduardo se explica para Linda e promete que vai levá-la para jantar.
Linda encontra uma rosa em sua mesa de trabalho e pensa que é obra de Eduardo. Esteves ri. Clarinha e Tadeu saem para brincar. Olga agradece a Ariadna por ter ajudado Bárbara. Álvaro repercute a reportagem de Ariadna. Bárbara não acredita em Medusa e a culpa pela violência que sofreu. Ariadna defende Medusa, mas Daphne apoia Bárbara. Olga concorda com as conservadoras e critica a jovem. Bárbara esculhamba as feministas e Olga afirma que algumas usam qualquer pretexto para não se comprometer. Álvaro defende Ariadna. Lorena comenta a polêmica que o artigo causou. Ariadna estimula Matias a ler a reportagem e ver o emocionante relato de Medusa. Medusa vai na sua casa e encontra o pai comovido. Gilberto pede perdão à filha e chora. Medusa perdoa o pai e eles se reconciliam. Gilberto elogia o trabalho de Ariadna e admite que os homens não tratam as mulheres bem. A família de Medusa faz as pazes. Olga conta para Bárbara que o bebê já está mexendo. Matias comenta com Ariadna que Joaquim também esteve interessado no mesmo assunto. Ariadna lembra que Joaquim comentou algo sobre com ela. Matias fala para Ariadna que Joaquim estava procurando um estuprador, mas morreu antes de achá-lo. Ariadna pergunta a Matias se Joaquim deixou relatórios sobre sua busca. O celular de Matias toca. Calixto fala no telefone com o cúmplice e pergunta se ele já achou o celular. Calixto fica chateado com a lentidão do comparsa. Calixto pergunta ao criminoso se nenhuma das moradores da casa sabem que eles são parentes.